você aí do outro lado da tela, tudo bem? Espero que sim. Começa aqui a saga da minha história, lembrando que é possível comprar o meu livro Eu Sou Muito Mais do que Teus Olhos Conseguem Ver, pela plataforma da Amazon, por apenas R$ 24,99. Vou deixar o link na descrição do vídeo, então vamos lá começar. Dedicação. Dedico este livro primeiramente a Deus, que é o meu Criador, meu Pai, o ar da minha vida, a minha mãe, Dona Margarida, a escolhida por Deus para me conceder a vida e para me ensinar como se vive neste mundo preconceituoso. Mãe, obrigado por não desistir de mim, por todo o sacrifício que tens feito só para me ver sorrir. Perdão por ser uma pessoa tão difícil e complicada, é que minha cruz é muito tensa e dolorosa. Te amo infinitamente. Agradecimentos. Meus agradecimentos vão primeiramente a Deus por me permitir escrever esse livro, onde relato tudo o que tenho vivido até aqui, expresso as minhas opiniões, minhas ideias, meus sentimentos, e a minha mãe, por me incentivar, apoiar nesse projeto, por aturar minhas faces complicadas e ter paciência, e mesmo que às vezes pareça duvidoso, tentar ver um futuro bom para mim, mesmo que eu própria esteja sem esperança nenhuma. Porque eu decidi escrever esse livro. Esse livro foi pensado como uma forma de eu expressar o que e como tenho vivido nesses 41 anos de vida, o que a vida me proporcionou de ruim e de bom. Como eu lidava e como tenho lidado com a paralisia cerebral, a rejeição, o preconceito, as restrições, limitações, solidão, problemas de saúde, etc. Também uma forma de expressar como vejo as coisas, como me comporto, o que sinto, o que e como penso sobre as pessoas, amizade, amor, saúde, respeito, aceitação, igualdade, direitos, gostos, roupas, educação, paz, trabalho, gratidão, música, religião, Deus, etc. O que me faz falta e o que não faz, o que me faz bem e o que me faz mal, o que me acalma e o que me irrita, quem eu quero perto e quem eu quero longe, os meus maiores sonhos, quem sou e quem quero ser, enfim, tudo que quero e preciso falar, e ninguém quer ouvir. Então, acho que assim as pessoas irão saber, mesmo que seja apenas por curiosidade, e espero que seja o máximo número de pessoas possível. Capítulo 1 Começo da minha existência. Com 23 anos de idade, minha mãe deu entrada no hospital no dia 16 de abril de 1980, em trabalho de parto. Ela não esperava por aquele imprevisto, o médico que iria realizar o parto estava em uma festinha, e só chegou uma hora depois quando eu já tinha nascido. Nos primeiros meses de vida parecia tudo normal. Ao chegar no 8º mês começaram a aparecer os primeiros sinais de que havia algo errado comigo. Foi aí que minha mãe notou a criança molenga que eu era, não conseguia ficar sentada sem cair. Quando começou a correria atrás de médicos, exames para descobrir o que eu tinha, até em benzedeira minha mãe foi. Então até que, um médico finalmente diagnosticou que pela complicação e demora no parto, que teve que ser normal forçado, me faltou ar no cérebro, o que resultou em uma paralisia cerebral, afetando todo o meu lado esquerdo, limitando os movimentos do meu braço e da minha perna, me tirando a fala e dificultando o controle da saliva. Daí se inicia a difícil caminhada da minha mãe comigo, em procura de tratamento. Culpo o médico. Antes culpava, hoje não mais. Preferia não ter nascido. Já pensei assim, mas aprendi que nada acontece sem a ordem ou permissão de Deus e agradeço por ele ter me mantido viva, mesmo com essa deficiência física. Porém, fico pensando em como deve ter sido difícil e cansativo para minha mãe, ficar pegando ônibus ou indo e vindo a pé quase todos os dias comigo no colo. Como eu era muito pequena, não me lembro de nada dessa época. Me recordo muito pouco a partir dos meus 6 anos, eu até que era uma criança bonita, risos, minha mãe e eu morávamos com meus avós maternos, seu José e Dona Florentina, no bairro Bela Vista. Antes que fiquem perguntando sobre meu pai, eu não o conheço, não sei quem ele é, pois foi embora assim que nasci, minha mãe não quis contar o certo exatamente, mas já imagino o motivo. Quando entrei na APAE Bauru, iria fazer 7 anos de idade. Lá iria ter tratamentos, como fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia com psicólogos e iria ser alfabetizada, de alguma forma. Minha mãe trabalhava fora com fabricação de bijuteria, depois passou a vender Yakult, eu ficava com minha avó quase o dia todo. Até então, minha mãe acabou conhecendo um homem que morava umas 3 ou 4 quadras para baixo, começou a se relacionar com ele, até que decidiu ir morar com ele no Parque União.
Eu não gostava nada da ideia, pois não tinha nenhuma proximidade entre aquele homem e eu, portanto era um estranho para mim, e também eu gostava de morar com os meus avós, mas tive que ir, não havia outra escolha. Tinha medo, sair da casa dos meus avós para ir morar com um estranho é complicado. Isso aconteceu quando eu tinha 10 anos, no começo foi difícil para mim, tinha a saudade da minha casa, dos meus avós, e também a minha relação com o meu padrasto não era tão boa assim, literalmente dois estranhos morando na mesma casa. E não tinha nenhum amigo ali. As crianças me olhavam com cara de que ser é esse? Depois descobri que os meus apelidos no novo bairro era a Manquinha, a Excepcional, Babona, Aleijada, por aí vai. Já podem imaginar como era difícil e triste para mim lidar com aquilo, né? Bom, acho que não podem. Só fui entender o que era preconceito com 12 anos de idade. Falo que foi aí que minha vida começou, pois foi quando comecei a entender tudo. Foi com 12 anos que me apaixonei pela primeira vez, ele tinha 14 anos, estudava na minha sala na APAI, realmente muito bonito, não divulgarei nomes. Só que ele preferiu ficar com outra menina da sala, ela tinha 16 anos, como dizem, claro que ele preferia ficar com ela, loira, olhos claros e normal fisicamente, do que comigo, pior que eu fiquei gostando daquele garoto até os meus 16 anos, foram 4 anos perdidos com choros, sentimento de culpa, raiva, tristeza, que babaquice. Dos meus 13, 14 anos não tem nada de especial para relatar. Todos os dias basicamente era a mesma coisa, acordar às 6 horas da manhã para ir pegar o ônibus para o APAI, lá tinha aula, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia, almoçava e voltava para casa onde estava morando, às 1h30 da tarde. Nessa época já tinha mais amizade com as crianças dali, então tomava banho e ia sentar no portão, chegava um, depois outro, até que tinha mais de 10 crianças brincando na rua. Meu padrasto não gostava muito daquilo, então na maioria das vezes, tínhamos que brincar no outro lado da rua. Ao fazer 15 anos, queria ter uma festa decente, pelo menos colocar um vestido branco, mas não foi assim. O máximo que tive foi um vestido branco, vermelho e preto, um bolinho, refrigerante e pão com salsicha que minha mãe servia para nem 15 convidados. Ah, nessa época, eu já tinha caído uns 500 tombos e quebrado dentes, braços e perna 3 vezes, fora os ralados, risos. Com 15 anos comecei a escrever poesias. A primeira poesia foi A Menina e o Boto, que foi publicada no jornalzinho da APAI, e depois não parei mais de escrever, tinha cadernos e agendas com milhares de poesias, minhas e copiadas. Eu tinha começado a fazer aula de dança na APAI e fazia apresentações em outros lugares também, aquilo era tão legal. O que não foi nada legal, foi uma consulta com a psicóloga que me atendia. Ela me disse assim com a maior frieza: Você tem que se aceitar assim, Carla. Você nunca vai falar, nunca vai andar, se aceita. Aí eu digo: como ela sabe disso? Como ela pode afirmar uma coisa que não sabe? É muito despreparo profissional, não acham? Na época não importava, não sabia o significado de ter uma festa de 15 anos. Sei, hoje eu sinto muito por não poder ter tido uma festa. Assim o tempo foi passando, continuei gostando daquele garoto, a minha poesia, A Menina e o Boto, saiu no jornal, escrevi outras, participei de concursos onde ganhei 2 troféus, um está comigo e o outro está na APAI, não sei por que não me entregaram. Continuei com as mesmas amizades, enfrentando preconceito, etc. Até que, com 16 anos, deixei de gostar do garoto lá. 4 anos sofrendo por um babaca, ninguém merece, né? Até os meus 20 anos foi assim. APAI, dança, amigos, preconceito, não lembro se gostei de um outro alguém, se gostei, foi só uma paixão boba, e aos 19 anos eu saí da APAI para estudar em outra escola, fui fazer o supletivo. Continuação no próximo vídeo. Até lá! Dê um like no vídeo, comenta, compartilha e se inscreva no canal.